E aí, vale a pena ver Round 6 ou não? Cara, vamos começar falando aqui pra vocês que se você não sabe nada dessa série, você tá por fora de tudo, fica nesse vídeo até o final que a gente vai te contar tintim por tintim tudo que você vai precisar saber pra ver essa que é um dos grandes sucessos agora que tá rolando no momento. O que você precisa saber da série? Vamos começar falando que é uma série coreana. E ela é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado. Eu acho que se você for assistir, você vai perceber até pelos personagens, o jeito deles, né, da cultura deles. E é uma representatividade muito importante, né? Já que a gente teve também ali com Dark uma representatividade de alemã. A gente vê algumas nacionalidades aí com La Casa de Papel, né? Tipo, você foge daquele estereotipo americano. hollywoodiano, né, e tal. E bom, e sem spoiler pra vocês, a série é sobre alguns jogos. Assim, vão ser selecionados vários participantes, no caso 456 participantes, que estão totalmente endividados, ou seja, esses caras têm uma grande, digamos, como fala aqueles caras que vende curso, não, o cara tem uma dor, ele tem uma dor na vida dele, que ele vai fazer de tudo pra aquilo lá melhorar. Quer ter esse carro? Faz o seguinte, arrasta pra cima e vem comigo. Usa Hotmart. Ô, filha da puta, meu carro, rapaz! Então, eles têm uma dor muito grande, que é a dívida deles, eles não sabem, quando se trata de dinheiro, né, vamos ser bem sinceros, é complicado. Eles não sabem que eles vão apostar a vida deles, mas são 6 jogos, né, que são baseados em jogos de criança da cultura asiática, né, então aí você já pode perceber que tem uma apelação muito forte, assim, já, né, logo de início. E é interessante porque são jogos que a gente não conhece, né? Então é bacana a gente ver como muda de cultura para cultura, né? Você imerge um pouco mais na cultura coreana ali, entende um pouco mais. Só que você tem que entender que esses jogos, né? Como se fosse uma amarelinha aqui no Brasil, né? Vamos supor. E eles pegam e levam isso pro extremo, né? E imagina você fazendo uma amarelinha que se você errar quadrado, você bate as botas, basicamente. E qual que seria o prêmio pro vencedor desses jogos, né? E eles falam lá na série, os donos, né? Os anfitriões dos jogos lá, eles falam que vai ser 45,6 bilhões de ienes, que equivale a mais ou menos 230 milhões de reais, cara. Imagina, você ganha na Mega da Virada. Mas isso não é ganhar, né? Você literalmente vai ter que passar por um teste jogos mortais aí. Mas aí é o seu prêmio, né? Se você não morreu, você vai ganhar. Que ótimo, né? Tá bom. E só um último detalhe dos jogos pra vocês entenderem, só uma pessoa vai sobrar no fim. Todo o resto vai ser eliminado. E o que eles chamam de ser eliminado é morto. Literalmente, né? E um pouquinho mais de detalhes, né? O cenário da série, assim, eles têm umas cores muito marcantes, né? No caso, o vermelho e o verde. Os soldados estão vestidos com um roupão vermelho. E os jogadores estão com uma camiseta e uma blusa verde. E essas cores representam 2 pontos muito importantes na série. Respectivamente, o vermelho é um poder, né? O poder de força, a imposição. E o verde representa uma impotência dos jogadores, porque eles não têm literalmente nenhuma arma, assim, nada pra se defender contra eles, se fazer uma rebelião nem nada. E além disso, ela é perturbadora no sentido umas musiquinhas assim, de criança, assim, sabe? É meio sádica a coisa. É tipo, você vê aqueles filminhos de palhaço, né, de terror. Exatamente. Enfim, a série realmente com esses jogos mostra muito da ganância do ser humano, né? E até onde ele vai pelo dinheiro. E pessoas que no começo você olha e são pessoas boas, mas quando envolve dinheiro no meio, elas mudam completamente a índole do personagem. Quando envolve o dinheiro, é a vida delas, né, também, né? Porque tem esses 2 fatores. Até que ponto se o ser humano é intrinsecamente egoísta ou não é... Se ele tá pensando só nele, ou tipo, se ele pensa na família também, porque você percebe que o cara vai querer ultrapassar qualquer um pra ele conseguir ganhar o prêmio de 230 milhões de reais, né? Afinal, o cara imagina, endividado, fudido na vida, família abandonou o cara não tem ninguém, vai jogar um jogo que algumas pessoas vão morrer que ele nem conhece as pessoas, vale ressaltar que os participantes nem se conhecem. Alguns sim, né? Alguns se conhecem.
Não, tipo, assim, a maioria, né? Mas entre eles ali é poucas pessoas, né? Um ou outro se conhece. Tem um casal ali, um casal, um homem e uma mulher ali e tal, mas a maioria dos 456 personagens nunca se viram na vida. Então, assim, se um estranho vai ter que morrer pra eu ganhar 230 milhões, tanto faz como tanto fez, né? Mas também, enfim. Aí, agora um pouquinho das referências, né, utilizadas, né, ô Lucas? Eu percebi, assim, a gente percebeu que tem muita referência explícita e implícita a várias séries e filmes, né? Como, por exemplo, Matrix, né? Matrix tem duas referências uma bem explícita que uma das participantes fala o nome Matrix, em cena lá, aquela cena do Neo que ele tava da bala lá. E isso não vai ser um spoiler, mas quando convidam o protagonista pro jogo, o cara apresenta 2 envelopes, um envelope vermelho e um azul, ou seja, pílula vermelha ou pílula azul. Enfim... E o que eu achei mais descarada, né, a referência, vamos dizer assim, não que eu esteja reclamando, tá, mas realmente, assim, não tem como não perceber, né, que é a semelhança incrível com La Casa de Papel, cara. Eu assistindo a série, eu fiquei, meu Deus, me parece muito semelhante, né? Mas a questão dos soldados, né? Que eles estão com máscaras, eles não são a máscara do Salvador Dalí, né? Eles estão com um macacão praticamente igual da galera do La Casa de Papel, e só que as máscaras são diferentes, lógico que tem a ver com o jogo também, né? Os botões, parece até os botões do PlayStation, cara deles. E assim, tem toda uma hierarquia por trás ali também, como na Casa de Papel, que tem o chefão e tudo mais, e todo mundo fica armado do mesmo jeito, com os reféns, vamos dizer assim, que são os participantes. Então, assim, me lembra muito, assim, lógico que a história não tem nada a ver, é completamente diferente, mas eu acho que... Mas tem uma referência ali, né? Não, é mais que uma referência. Eu acho que como as duas séries são do próprio Netflix, eu acho que eles falaram, cara, vamos fazer uma versão de La Casa de Papel lá na Coreia. E deu certo. Exato. Foi mais ou menos isso. Eles acabaram surfando no hype, né? E assim, parece muito Jogos Mortais também, em alguns sentidos de jogos, né? Porque os Jogos Mortais são literalmente isso. Pessoas que ficam presas lá, lógico, contra a vontade. Nesse caso, eles optaram por ir pro jogo pra ganhar o dinheiro, né? Mas é muito semelhante algumas coisas, assim, muitas referências que puxam bastante. Bom, então, será que vale a pena mesmo assistir Round 6? Eu acho que a gente acabou dando vários motivos e várias referências, vários pensamentos pra você ficar refletindo na sua casa sobre o que essa série vai evocar em você. Então, o que a gente tem pra dizer pra você é: assista. São 10 horas de espetáculo na Netflix. Eu maratonei e terminei em 2 dias. Cara, foi sensacional. No começo a gente fica meio com preconceito, assim, falar, esse cinema coreano aí, estranho e tal, mas, nossa, dá uma chance. E também dá um like aqui no nosso canal, vai lá, comenta aqui o que você achou, se você já viu, se você não viu. Fala aqui o que você quer ouvir mais da gente aqui, trazendo nesse novo formato. Ajuda a gente que a gente tá no comecinho agora, tá legal? E detalhe, não perde que o nosso próximo vídeo sobre Round 6 vai ser detalhando todos os jogos pra vocês, só que só uma palhinha vai ter spoiler. Então se você não gosta aí, pensa aí. Boa maratona de série e até mais!